Olá, meus amigos, vamos falar agora sobre as crianças neutras. Neutro. O neutro é uma criança que vai precisar de muita ajuda. Primeiro deixa eu me identificar, né? Sensorial neutro. Vamos falar sobre as crianças com sensorial neutro. Não só crianças, todos, né? Tem muitos aí. Bem, vamos se identificar. Meu nome é Neylandes Pessoa, hipnoterapeuta, trabalho com técnicas comportamentais no Instituto Simples Assim. O Instituto também hoje oferece a doutora Karen, que é médica e hipnoterapeuta, o Matheus, que é gestão financeira, que adora ensinar as pessoas a trabalhar com dinheiro quando estão assim gastando demais, não está sabendo como lidar. Temos aqui a nossa amiga Alexandra, que é a parte que insere as pessoas no trabalho, né? Que tem uma agência de emprego aqui, que é inserir as pessoas para ganhar dinheiro, trabalhar, que é muito bacana. E mais pessoas aqui que compõem o Instituto Simples Assim. Então vamos falar aqui, apesar que eu vou deixar aqui um link aqui com todas as nossas redes de contato, e se você gostar desse vídeo, compartilhe. Se vê alguém precisando, eu agradeço para as pessoas conhecer mais nosso trabalho, que é muito bom, né? Saber que a gente está aqui para somar, para ajudar com a saúde mental, tá ok? A promessa era que eu ia falar sobre sensoriais, então eu já falei, acho que no primeiro vídeo sobre o visual, segundo sobre o auditivo, pessoas auditivas, crianças auditivas, a terceira, pessoas gustativas, né? Crianças gustativas, e agora, aí também falei sobre pessoas sinestésicas, e agora sobre o neutro. O neutro, o que é uma criança neutra? A criança neutra é aquela que é mais egoísta, é uma criança que ela não deixa tocar em nada que é dela, ela não compartilha, ela não se associa, e ela já tem uma mente mais que é de prejudicar. E ela se identifica muito quando ela fala assim, que tudo dela é melhor. O pai dela é o melhor, a mãe dela é o melhor, o carro do pai é o melhor, a casa do pai e da mãe é melhor, ela come melhor que os outros, a bolsa dela é melhor. Ela sempre vai usar essa frase, né? Isso é muito problema. Por que é muito problema? Porque é uma criança que ela vai ser detentora de conhecimento, mas não vai conseguir transmitir isso. Ela não gera empatia com as outras crianças, é uma criança que vai ficar sempre de forma assim, tramando de forma maldosa, brincadeiras maldosas, coisas que vai prejudicar, talvez até um adulto, dependendo nas palavras. É uma criança que vai deter muito fácil uma mentira em forma de verdade, é uma criança que vai tentar prejudicar a outra para salvar a pele dela, é uma criança que vai tirar de um, ponhar no outro para dar como um falso roubo ali. Então, assim, uma criança neutra é uma criança que precisa de muita ajuda. E ela trabalha com o ego, com o id-ego, com o superego, né? Então, é uma criança que desde de novinha, ela vai começar a ter uma parte mais incomum das outras. Então, assim, para o pai e para a mãe que tem um filho neutro, ele precisa mudar o mapa dele, a forma de pensar. E geralmente as crianças, quando permanecem com muitas pessoas que falam muita maldade, né? Faz expressão de muita maldade, são crianças que ensinam as outras porque aprende por intermédio de um adulto. Então, por exemplo, são crianças que ela tem um talento de absorção muito intenso e que ela não sabe definir o certo do errado e só está pegando mapinhas erradas e fazendo com que essa criança acredite que esse mapa errado é o certo. É como se fala uma mentira 1000 vezes até que se torne uma verdade. Para um adulto precisa ser 1000 vezes, para uma criança não. Porque se ela notar que a pessoa que está falando para ela tem autoridade, ela acredita, mesmo não sabendo se está certo ou se está errado. E ela aplica isso, né? Então, não é a criança que é maldosa, é o comportamento dela que se torna maldoso. A forma dela direcionar é maldosa. Por exemplo, ela sabe que uma conta está certa, de um amiguinho, ela faz o amiguinho apagar e fazer o errado, só para ver o amiguinho ir mal na matéria e ele depois rir, zombar. Então, crianças que eles praticam muito um bullying com outras crianças, principalmente quando ele perceber que uma criança é mais fragilizada, então eles atacam essas crianças. Então é uma criança que e não é porque ela quer, inconsciente, então ela só aprende essa consciência depois que dos 10 para frente, que ela já começa a saber que aquilo que ela está fazendo vai prejudicar, mas até o momento não. E é aí que tem que ser trabalhado. Então nessa fase
Dos 7 aos 10, 12, 13, tem que ser trabalhado isso urgente, tá bem? Então, a criança neutra é uma criança que o remorso dela é zero, né? A empatia dela é zero, embora ela tenta tenta usar a empatia, o coleguismo, mas ela não tem uma associação de sentimento. Então, a palavra amigo para ela é por interesse, a palavra ajudar é por interesse, a palavra fazer algo é por interesse. Se não tiver, não faz. Ney, meu filho é assim, tem como mudar? Tem. Não vou dizer para você que é fácil, porque não é fácil, porque uma criança ela precisa de um orientador, ela precisa de um disciplinador, ela precisa de um instrutor, ela precisa de um coach, de um líder. E muitas vezes o pai e a mãe perdem essa liderança, né? Perde essa autoridade de falar com ele. Por quê? Porque ele começa a mentir descaradamente e com isso ele consegue abalar a estrutura, muitas vezes até da família, né? Com uma mentira ele consegue destruir, abalar um lar. Então assim, é importante o pai saber disso. Eu fico triste quando eu encontro crianças assim, porque até eu achar o sabotador, a pessoa que faz isso com ela, e muitas vezes está dentro da família, infelizmente. Muitas pessoas dentro da família frustradas, que não teve uma vida que ele achou que era justa, que talvez pai e mãe não ajudou, e ele começa a pôr na criança, né? Então o sabotador pode ser qualquer um, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser um irmão, pode ser um tio, um padrinho, um primo, e vai poder. A criança que ela é neutra, ela recepciona isso com muita facilidade. E como ela não tem o discernimento da lei, que é pode, não pode, deve, não deve, faço, não faço, pego, não pego, verdade ou mentira, né? Ou seja, ela não tem essa lei, ela não tem esse senso crítico. E ela pegando aquilo ali e vendo, é igual, por exemplo, eu vejo muito, hoje não, né? Mas antigamente via-se muito, por exemplo, o pai ia para o bar beber, pegava o filho, né? E deixava um pouquinho e dava para o filho beber. O que o pai fazia, o gesto que fazia, o filho fazia. Então ali a crença dele é, se o meu pai pode, eu também posso. Se ele brigar, eu também posso. Se ele dá de dedo na cara dos outros, eu também posso. Se ele fala grosso com os outros, eu também posso. Então, ele não tem como fazer isso com o adulto. Ele vai fazer com quem? Com aquelas crianças que estão perto dele, com o círculo que ele está. Inconscientemente, o que o adulto fizer, ele vai fazer com os outros lá. Seja na escola, seja no meio social, seja no meio que ele está vivendo, e de forma que ele está acreditando que é uma verdade. Tá bem? Então, o neutro é uma criança que tem que ser reprogramada urgente, tem que ajudar ela urgente, porque senão futuramente complica muito a vida dela e a vida do meio social que está. Tá? Isso eu já falo para vocês com garantia, porque eu já peguei muitas crianças aqui para trabalhar dessa forma. Não é fácil, não vou dizer para você que não é fácil, e ensinar os pais, que muitas vezes não tem tempo, já ainda é algo mais complicado ainda, porque o terapeuta, o profissional dessa área aqui, ele tem que ter um cuidador, alguém que direcione. Quando essa criança sai fora da rota, opa, volta para cá de novo. A hora que sai fora da rota, opa, volta para a rota de novo, tá bem? Olha, pessoal, para você que tem um filho que está assim, que se identificou, ou você tem amigos que tem um filho assim, vou deixar o link aqui para vocês verem, tá? Para poder estar entrando em contato, agendando uma consulta, querer saber mais aqui com a gente e as técnicas que podem ajudar o seu filho, tá? A sua filha, desse modo, eu vou deixar aqui o link para você estar entrando em contato com a gente. O neutro é uma criança que precisa de muita ajuda, tá? Tanto a criança neutra, como pré-adolescente, como adolescente, como jovem, como adulto, como a terceira idade neutra, eles precisam muito de ajuda, porque inconscientemente, por causa de gatilhos que foram deixados no passado, ele acaba prejudicando pessoas, se machucando também, não entendendo. E ali ele vai viver uma vida solitária, uma vida, não vou dizer nem nômade, né? Mas uma vida na qual eu não desejo para mim, nem para ninguém, e nem para o filho de vocês, tá bem? Porque é uma criança que é detentora de um conhecimento imenso e infelizmente se torna sozinha, porque a própria família muitas vezes abandona.
porque não entende da onde que essas maldades vêm e por que ele faz, e por que ele ri, porque ele, né, não tem remorso daquilo, porque ele foi treinado. Tá ok, meus amigos? Espero ter tirado um pouquinho das dúvidas. Esse é o último sensorial. Vou criar um próximo vídeo falando por quê e como eu aprendi, da onde que foi a fonte, para vocês terem uma ideia, tá ok? E um abraço a todos, e vai estar aqui o link aqui para procurar a gente, para poder saber. Se gostou, compartilhe para as pessoas saberem um pouquinho mais sobre o Instituto Simples Assim, um pouquinho mais sobre o Ney, sobre a doutora Karen, o Matheus e a gestão do Instituto, porque a gente trabalha com saúde mental. Se tem algum amigo que está, compartilha com ele para ele ter uma noção aí, e o que precisar da gente, nós estamos às ordens. Fica com Deus e um enorme abraço.